canal Gabinete Caligari. Eu sou a Bárbara, uma das colaboradoras aqui desse canal incrível, e hoje eu vou comentar sobre dois filmes que estão na plataforma HBO Max. Não sei se é um vídeo para falar muito bem dos dois filmes. Um deles eu não vou falar bem não, eu vou falar mal, mas eu achei interessante, importante, sei lá, me deu vontade de falar sobre ele também nesse segundo vídeo que eu estou fazendo aqui para o canal. São dois filmes que entraram recentemente na HBO Max, então muitas vezes até quando eu fazia os outros vídeos lá para o Levante 42 ou mesmo no Pérolas do Stream que eu escrevo, geralmente eu coloco de uma maneira que você tem que sair correndo para assistir, porque eu já falo dos filmes que estão saindo. Esses vocês podem ficar tranquilos que eu acredito que vai ter um pouco mais de tempo para assistir, porque eles entraram relativamente recentemente na HBO Max. Eu escolhi esses dois filmes. A motivação principal foi por ser filmes protagonizados por mulheres. Num deles praticamente só tem mulher, e no outro todo o núcleo principal, que é o núcleo que existe personagem de fato, né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais pra frente, porque existem personagens e quase não personagens, né? Então todas as personagens de fato são mulheres. E apesar de serem dois filmes protagonizados por mulheres, e não só protagonizados no elenco de apoio, enfim, ter a base mesmo da história, personagens femininas, eles são filmes dirigidos por homens. Então eu trouxe esses dois filmes aqui pra gente refletir de que sim, claro, óbvio que homens podem fazer filmes sobre mulheres, né? Longe de mim dizer o contrário, mas a gente vive num lugar onde o cinema feito, e esse lugar é o mundo inteiro, onde o cinema feito é um cinema feito, realizado por diretores e roteiristas, mas sobretudo diretores majoritariamente homens. Até então era majoritariamente de protagonismo masculino. De uns anos para cá, por razões sociais, políticas, de modificações que acontecem no mundo e falando de Hollywood, né, que acaba ditando o que o resto do cinema vai ser, ainda que indiretamente, mesmo o cinema menos comercial, mas existe sim uma influência. E aí com o Me Too, né, mais ou menos 10 anos atrás, passou a ter uma certa preocupação, um certo olhar para trazer para dentro das histórias mais representação e representatividade feminina, né? Isso está acontecendo não só com a mulher, com as mulheres, mas com todo o grupo de pessoas que não seja homem, branco, hétero, cis, enfim. Mas com as mulheres, talvez o fio condutor, motivador disso tenha sido o movimento do Me Too, né, dentro, aí se falando de indústria hollywoodiana, que acabou, sim, contaminando o cinema, de certa forma, do mundo todo. Mais mulheres estão entrando nas salas de roteiro, né, sobretudo em televisão, onde se montam salas de roteiro. Mais mulheres estão pegando aí o cargo de direção. Existem, sem dúvidas, mais filmes dirigidos por mulheres, mas a grande maioria do cinema feito ainda é um cinema realizado por homens, mas que, como tem essa pauta agora de não só contar histórias somente protagonizadas por homens, brancos, cis, etc, blá, 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 alguns desses homens pegam esse mote, né, de que está acontecendo, do que está no momento de fazer filmes com protagonismos e contando histórias de mulheres, e às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Era melhor que ele tivesse ficado em casa ou inventasse outra história para contar. E eu acho que eu vou dizer um exemplo de cada um. Um dos exemplos, que é o filme que eu vou começar a falar, ele não é um filme maravilhoso. Na verdade, ele é bem cópia de vários filmes que você já viu na vida, mas ainda assim ele consegue trazer algumas novas
propostas, né? Alguns pontos interessantes que, ao meu ver, valem ser prestados atenção e até, em certa medida, celebrar também. É, o nome do filme é um filme, se chama Coquetel Explosivo. É um filme que vai fazer parte de um subgênero que nos últimos anos está muito, muito, muito em voga, que são os filmes de mulheres assassinas. Isso de uns anos para cá, podemos dizer que virou um subgênero de dentro do gênero de filmes de ação, né? São esses filmes que tem uma mulher que, seja porque ela é uma agente, seja porque ela foi recrutada para ser uma agente porque ela tem alguma característica específica, seja por motivações pessoais de vingança com um ex-abusador, seja de vingança com alguém que fez alguma merda ou privou ela de alguma maneira de ser mãe, matando o filho ou sequestrando o filho, enfim. Tem algumas dessas motivações e não sai muito disso. São mulheres que ou são recrutadas e treinadas para serem matadoras em cima até de questões relacionadas à vingança e insatisfações ali por elas serem mulheres, ou diretamente que resolvem se vingar de seus opressores. Elas saem por aí matando geral, né? Seja por vingança, seja para recuperar alguma coisa que lhe foi tirada, geralmente alguma coisa ali que no âmbito emocional, como um filho, uma coisa e tal. Isso foi surgindo como subgênero, né? Ele não é recente, na verdade ele é muito velho. Se você for parar para pensar, lá nos anos 40 a gente tem a própria Greta Garbo, né, fazendo Mata Hari, que pode-se pensar uma mini, né, gênese do que esse subgênero iria se tornar, apesar de ser um filme bastante em forma diferente. Você tem, talvez, o que tenha provocado mais esse boom desse tipo de cinema uns 15 anos atrás. Eu esqueci de escrever aqui o ano dos dois filmes, mas eu acredito que seja mais ou menos 15 anos atrás. É o Quentin Tarantino, né, com Kill Bill 1, Kill Bill 2, né? E ele vai fazer o Kill Bill 1 e Kill Bill 2 muito puxado de dois filmes, se eu não me engano, que eu também esqueci de escrever aqui o ano, mas se eu não me engano, dos anos 70, que é a Lady Snowblood, né, que é um filme japonês, e a Thriller, que é um filme sueco. Os dois filmes são filmes de vingança, são mulheres que saem para se vingar de figuras que foram opressoras com ela. A Lady Snowblood, se eu não me engano, tem a história de um filho. Eu realmente vi esse filme, mas eu não lembro direito, mas se não me engano, o lance do Kill Bill foi puxado também com essa questão do filho. A Lady Snowblood tem aquela coisa toda de preparação meio ninja, né, que no Kill Bill vai ter aquela coisa plástica, oriental toda, dos derramamentos de sangue e daquelas cores exuberantes que o Tarantino usa, aquela montagem com aquelas cores, com aquela fotografia exuberante, sobretudo naquela luta imensa com a Lucy Liu. Ali é tudo muito puxado, se não plagiado, copiado, mas daquele jeito tarantinesco pelo Tarantino. O Thriller é um filme sueco bem de sexploitation, que é o filme que usa o sexo, né, para vender, que aqui no Brasil combinou talvez com a porno chanchada, mas que era mais comédia, mas lá fora tinha muito isso do thriller, e do filme de ação, de porrada e meterem sexo no meio. O Thriller, filme Thriller, né, porque o filme ainda por cima se chama Thriller, ele vai muito nessa pegada e explicitamente, né, com essa fama dos suecos serem, sobretudo dos anos 70, serem mais explícitos. É um filme de uma mulher que ela é prostituta, então nas cenas de sexo são cenas gráficas mesmo, né, explícitas, completamente explícitas. O filme dialoga bem com
um gênero pornô mais sem, né, um pornô mesmo, mas lá pelas tantas, essa menina que é prostituta, ela sofre um estupro horrendo e ela resolve se vingar. Eu também vi esse filme há muito tempo, então não lembro se é antes, se ela já é prostituta, essa é a marca dela como prostituta, ou durante o estupro, ou na primeira briga, eu não lembro, ela perde o olho, que é justamente onde o Tarantino puxa o negócio da personagem que eu acho que é da Daryl Hannah, né, que tem o tapa-olho, aquilo dele é completamente puxado do filme Thriller, mas enfim, aí essa personagem vai atrás dos opressores dela e também sai matando todo mundo com muito sangue, muito gráfico também as matanças. E nos anos 90, né, teve La Femme Nikita, que deu projeção para o Luc Besson. Esse filme vai ser refilmado com a Brigitte Fonda nos Estados Unidos, depois vai virar série e lança o Luc Besson para uma carreira mais internacional. Já depois de Kill Bill, quando começa a virar gênero mesmo, o próprio Luc Besson volta com o filme Lucy, né, que é com a Scarlett Johansson, que a própria Marvel faz a sua versão de Mulher Assassina com a Viúva Negra, né, que no filme dela e nos próprios outros filmes do universo Marvel, que ela tem bastante presença, é ela fazendo esse arquétipo da mulher que sai matando todo mundo, enfim. E aí, nos últimos 10, 15 anos, tem vários filmes, né? Tem o Ava, tem o Colombiana, tem o Atomic Blonde, enfim, tem a própria Lucy, vários filmes. E todos eles, eu confesso que acho mais do mesmo, né? Até então, o que tinha... fora o Kill Bill, que eu acho maravilhoso, porque apesar de eu entender todos os problemas, ainda mais que envelheceram um pouco mal do Tarantino dos anos 90 para cá, eu acho ele um baita de um cineasta e eu ainda sou muito fãzoca dele. Então o Kill Bill eu ainda trago no meu coração de cinéfila com muito apreço e eu curti muito desses todos, pelo menos que você tem. Existem outros também, muitos eu ainda não vi, então, enfim, não posso nem falar. Mas o Hannah, do Joe Wright, com a, não sei pronunciar o nome dela, mas que está aí na crista da onda, Saoirse Ronan, que é uma adolescente que é treinada pelo pai, que é da CIA, né, para matar. Ele tá fugido e ela vai ter uma história de vingança com a mulher que ajudou a matar a família dela, uma coisa dessa. O pai treina ela desde criança nos confins de um lugar com neve, sei lá, no Alasca, Canadá, e eles vivem que nem ermitões, e até o momento que ela tá pronta para ser uma máquina de matar, isso ainda adolescente, 14, 15, 16 anos, e ele joga ela para se vingar. Esse filme é muito interessante, ele tem uma história um pouco mais interessante, repetindo aqui, mas que sai desses arquétipos que vão porque o que acontece? Todas essas personagens assassinas, elas também têm um apelo muito sexual, né? Fica num lugar quase fetichizador ali das roupas sexys, da mulher que se transforma para matar, fica uma coisa assim, vamp, sabe? E acaba sendo uma maneira de exploração mesmo, né? Do corpo dessas mulheres, dessas atrizes, de hipersexualização dessas personagens assassinas. Então tem aí um complicador bem, que podemos dizer, com um certo olhar machista, talvez misógino, enfim. E o Hannah, eu acho que bem ou mal, por ela ser adolescente, por ela ter uma motivação um pouco diferente, o filme todos esses filmes acabam sendo, né, porque pegando a pegada do Tarantino, acabam sendo muito hiper estéticos, às vezes até cansam um pouco, mas o Hannah tem essa pegada também hiper estética, mas de todos esses é o que mais me agradou. Talvez até como filme, como cinema, tenha me agradado mais sobre esse que eu quero falar finalmente, depois de quase 15 minutos de filme, de vídeo aqui, que é o Coquetel Explosivo. E é esse o filme que estreou na HBO. O Coquetel Explosivo, ele tem direção de um diretor que está em Hollywood trabalhando lá, mas que ele nasceu em Israel, ele é israelense, Navot
Papuchado, eu acho que é o nome. Ele é coescrito por outro autor israelense que coescreveu com o diretor, que o roteiro é dele também, chamado Ehud Slavsky. É um filme que, à primeira vista, ele segue toda essa cartilha que eu já estou falando aqui, né, de uma mulher que sai matando, mas quando você vai analisar mais de perto, ele também é hiper estético, dialoga muito com coisa de quadrinho, de mangá, muito bem feito, muito bem filmado, chega hiper violento, mas uma hiperviolência que ela é tão estética que ela fica ali num outro lugar, né, quando sai do realismo, fica num outro lugar de que você vê aquelas lutas, aquele sangue, aquelas balas, e traz uma falsidade, o que eu acho mais interessante, né, porque não fica só uma celebração da violência. Mas isso também os outros filmes, em maior ou menor grau, acabam trazendo, né? O Tarantino, bem ou mal, trabalha com essas ferramentas dentro desse universo. Mas algumas coisas que eu acho interessantes que meio que vão começar a diferenciar, né? Nesse filme, a Sam, que é a assassina, ela é simplesmente uma assassina de aluguel e que ela trabalha para uma firma. O único ator homem que talvez tenha um desenho um pouco melhor de personagem e tem um pouco mais de participação é o interlocutor dela, né, que é o gerente dessa firma misteriosa, que é o Paul Giamatti, que está, como sempre, muito bem. E ele vai e contrata ela para meio mercenária, né? Tem que ir lá pegar tal coisa valiosa, e se tiver que matar alguém, mata, ou tem que matar alguém porque sabe demais, ou tem que pegar tal coisa, e para pegar tal coisa tem que matar, enfim. Ela não tem nenhum problema com isso, ela foi educada para ser assim, ela é quase robótica, ela vai seguindo tudo by the book, dentro da firma como é mandada. Essa firma tem, dentro desse lugar que sai do realismo, né? Tem lá uma biblioteca que ela é comandada por três personagens mulheres mais velhas, que já vão ali para os seus 50, 60 anos, que são três atrizes que nos anos 90 fizeram filmes em que em algum momento elas tiveram personagens muito, muito fortes, né? Que é a Angela Bassett, a Michelle Yeoh e a Carla Gugino, né? Elas comandam essa biblioteca e sempre que a personagem da Sam precisa de alguma ferramenta, de alguma arma, de alguma coisa, ela vai até essa biblioteca e é lá onde tem... Sabe, no 007, no Missão Impossível, que no próprio Batman, a Batcaverna, né, que tem um lugar onde vão ter todos os aparatos, essa biblioteca que é comandada por essas três mulheres, que dá a entender que elas já foram como a Sam um dia, agora estão mais tranquilinhas lá, só comandando essa biblioteca. A gente vai descobrindo que a mãe dela também foi uma delas, que era amiga dessas três bibliotecárias, mas que abandonou a filha em certo momento, então a filha tem esse sentimento de abandono, de certa forma, talvez seja uma das poucas emoções que a gente consegue entender que vem da Sam, e um belo dia ela vai fazer uma das missões e acaba matando o cara, que ela tem que pegar lá uma mala, que tem uma coisa valiosa, mas quando ela vê, o cara tá com a filha, que é uma filha mulher, né, menina, que é espertíssima, e ela acaba tendo que ficar com a filha. Então meio que dialoga com também profissional do Luc Besson, nisso que ela acaba tendo que tomar conta dessa filha, e aí ela vai pela primeira vez ter esse vínculo que vai lembrar muito da relação dela com a mãe. A menina vai se colocar também meio que como aprendiz dela, então, e ela era, de certa forma, aprendiz da mãe, e aí vai ser quando o lado dela vai ficar mais emotivo. O pessoal da firma continua falando para ela ir atrás das pessoas que estão com essa mala e matar todo mundo, mas
Enfim, aí acontecem várias confusões, aí essa galera já quer matar ela, aí ela deixa escapar, para poder salvar a garota em certo momento, ela deixa que outros bandidos, né, deixa sem querer, né, porque fica entre a vida da criança e recuperar essa mala que tem essa coisa valiosa. Ela deixa outros bandidos pegarem o raio da mala, aí a galera da firma começa a ir contra ela e de repente ela tá fugindo de todo mundo, sendo que é isso, né? Essa mulher que a motivação dela, do início, ela só era uma assassina mesmo, então um ponto que difere. Outro ponto, ela tá sempre com uma roupa que é uma calça preta e uma jaqueta assim colorida, meio anos 80, mas que ela é uma mulher bonita, claro, naturalmente interpretada pela Karen Gillan, mas não é tão, a figura dela não é tão sexualizada como costuma ser a de outras personagens assassinas. E ela vai, certo momento, ela vai ter a ajuda dessas bibliotecárias, que quando ela acaba ficando vítima e todo mundo atrás dela, inclusive a galera da firma, essas bibliotecárias vão ficar do lado dela, então tem uma coisa ali talvez de sororidade, enfim. E aí vão se fazer quase uma gangue ali de mulheres para lutar, e todo mundo que corre atrás dela são homens, e não tem nenhum personagem desenhado, são só homens querendo matá-las, e ela vai matando esses homens das maneiras mais mirabolantes, né? Como eu disse, não é nem um pouco realista, então se for para pegar isso, nunca aconteceria, não, tem que entrar na galhofa, porque ela vai matando das maneiras mais espetaculares, espetaculosas e menos prováveis, diria até impossíveis, assim como ela não morre porque pelo único fator de ser a mocinha. Mas aí tem essa questão, né, dessa firma que até então, enquanto convinha, brigava ela, quando ela tem uma criança, né, e aí um valor materno ali explode dentro dela, e ela resolve escolher o humano, as questões da firma, a própria firma se vai contra ela, e essa firma é composta só por homens que correm atrás dela para matá-lo. Então eu achei muito interessante a maneira como ele joga isso. No decorrer da trama, assim, já ouvi crítico dizer que é a cópia do John Wick, e não deixa de ser cópia do John Wick, como cópia de vários filmes, seja protagonizados por homens ou por mulheres, que tem uma trama parecida. Tem cenas de coreografias e tal, bastante engenhosas, mas tem outras que é só apenas aquela edição frenética que você não entende direito o que está acontecendo, e às vezes é para esconder a falta mesmo de talento da atriz fazer aquelas coreografias, ou da complexidade mesmo orçamentária das cenas, então tem muito disso. Enfim, é um filme igual aos outros nesse sentido, mas se a gente quiser olhar para com um olhar um pouquinho diferente, eu acho que dá para puxar essas questões e pensar que pelo menos esse diretor tentou mostrar mais do mesmo de uma maneira mais interessante. Uma coisa que me chama muita atenção é que esse é um tipo de filme que até, se você saiba, por favor, escreva aqui nos comentários e me conte, mas eu não lembro de mulheres dirigindo filmes com essa linha. Então é uma coisa que eu não consigo nem avaliar como seria um filme desse dirigido por mulher. Ou talvez mulheres ainda não tenham dirigido, porque realmente, apesar desse diferenciar um pouco das questões, né, de não botar no lugar do fetiche não ao menos sexual ali aquela personagem, de fazer com que a motivação dela não seja vingança por conta de homem, nem nada disso, e de realmente concretizar que os inimigos são os homens, e com as mulheres se juntando que se consegue fazer a luta, né? Tem certo momento que a mãe dela volta, inclusive, para protegê-la, e a mãe dela é a atriz que interpretava Cersei no Game of Thrones, então, de certa forma, tem essa brincadeirinha também, né? Que era um personagem super forte, controvérsia dentro das questões políticas que ela operava ali, né? Dela ser mulher, enfim, e de jeitos muito se questionou, será que mulher faria dessa maneira, será que não, enfim. Então
Eu acho que é um filme que ele, de forma consciente, me parece, o diretor resolveu trabalhar esses temas, mas sim, num maior filme pipoca que possa existir para agradar todos os gostos. Não é um filme que há perigo de alguém mais conservador veja, tá querendo lacrar. Ele ainda faz isso, esses pontos que eu coloco, de uma maneira bastante sutil e popular, hiperviolenta. Aí voltando, será que uma mulher não dirigiria esse tipo de filme dessa forma, justamente porque não tem como fugir dele não ser hiperviolento? Eu acho que são questões que a gente pode levantar e pensar. Mas ainda assim, eu acho que dentro desse subgênero, que inclusive já está começando a ficar meio desgastado, esse cara, para esse filme Coquetel Explosivo, traz alguns elementos novos, que valem a pena ser pensados e falados. E aí, nisso, o cara é israelense, mas o filme é completamente hollywoodiano, sem dúvida nenhuma. E até pra gente trabalhar, né? Não vejo filme de Hollywood, mas adoro um terror, sei lá, francês, né? Às vezes, tem gente que gosta de usar esse discurso para falar uma coisa anti-hollywoodiana e acaba gostando de uma coisa de outro lugar, que às vezes a mensagem não é tão legal. Pois é, e é sobre isso que eu vou falar agora. Também vi um filme que me tinha sido recomendado, espanhol de terror, chamado A Avó, A Abuela, La Abuela, que acho que é do ano passado. O diretor é o diretor de um filme de terror que também é protagonizado por uma mulher, chamado REC, que é um filme de terror espanhol que eu gosto muito. Não vejo há muito tempo, mas eu me lembro de ser um found footage assim, dos melhores. O roteirista desse filme também, ele é diretor de um filme que não chega a ser terror, mas é um drama psicológico que tem ali uns ecos de terror psicológico, chamado Quem Te Cantará, que de certa forma trabalha um tema parecido, que tem quase uma questão de duplo ou de uma personagem que vai se vendo na outra. O Quem Te Cantará trabalha demais com isso, que é a história de uma cantora muito famosa nos anos 80, que ela vai fazer a volta dela e fica tenta se suicidar, tá numa depressão e tal, e aí contratam uma sósia dela. E a sósia dela vai reensinar ela a ser ela, porque a sósia dela trabalha na noite imitando, porque ela é uma ícone dos anos 80 e ela meio que se perdeu mesmo, né, mentalmente, e a sósia dela vai reensinar ela a ser ela mesma. É um filme muito interessante, esse filme tá na Netflix, inclusive, quem quiser ver, Quem Te Cantará. E nesse Avó, ele faz a história de uma modelo que está trabalhando em Paris, recebe um telefonema que a avó dela está muito mal, tem um prólogo meio misterioso da avó dela com uma menina mais nova, vendo um corpo nu de uma menina mais nova e tal. E aí a gente acompanha o dia dela de modelo em Paris, ao mesmo tempo que ela está em ascensão, deixa entender que mesmo ela tendo só 25 anos está um pouco velha, então ela está no limite para estourar. E aí ela recebe essa ligação que a avó com quem ela cresceu, porque os pais morreram, ela era muito criança, então a avó que educou ela teve um piripaque, teve um derrame e vai precisar ser assistida, então ela resolve voltar para Madrid. A avó mora num mega apartamentaço desses, até um pouco meio decadente, mas um mega apartamento, e ela vai morar com a avó, vai cuidar da avó, até que coisas estranhas começam a acontecer. O filme é basicamente elas duas, sendo que só ela que tem fala, basicamente, se relaciona com pouca gente fora desse núcleo. Aí tem essa menina mais nova que em certo momento vai aparecer, e aí talvez a personagem secundária. Enfim, e aí tem susto, tem umas coisas de assombração. Essa avó, às vezes, ela não anda, né, não fala, não nada, mas às vezes ela aparece em lugares diferentes da casa. A menina, ela vai começando a ter sonhos, e esses sonhos vão sendo gatilhos para certas memórias de coisas estranhas que aconteciam naquela casa quando ela era criança, de coisas estranhas que ela viu a avó fazendo quando era criança, com outra mulher. Enfim, e aí o filme é muito bem filmado. Para filme de terror, susto, você sente tudo, os terrores, os sustos, mas tem uma coisa ali de mensagem que me incomodou demais. Porque, e aí agora, spoiler,
que vai ser spoiler mesmo. Mas o que acontece? No final você descobre de que a velha era meio bruxa, que era lésbica. Olha só, a velha era bruxa, lésbica. Quando a criança era pequena, ela pegou a namorada dela, que também tinha uma neta da mesma idade, fizeram lá uma bruxaria com as duas meninas, para quando as duas morressem, as velhas morressem, elas roubassem o corpo das netas e aí pudessem ser jovens e poderem viver o amor de forma declarada, talvez, coisa que elas não podiam, sei lá, não sei quantos anos atrás, quando tudo começou. Então, é um filme, e o filme acaba com a velha roubando o corpo da menina, e aí a menina nova chegando lá, a outra. Nisso você já descobriu que a outra velha namorada já estava morta, que essa menina já estava no corpo da outra velha, enfim. E aí é muito preconceito, eu achei, sabe, a mensagem, eu achei demais, porque tem essa, assim, e eu tô chamando velha no sentido pejorativo, porque é dessa maneira que o filme trata, sabe? Velho só dá para ser assustador, e só. Então é isso, tem essa questão de etarismo, né, de que ainda mais no corpo da mulher, né, o pânico do envelhecer, e aí tem a coisa das personagens serem lésbicas e elas fazem uma coisa mega do mal para manter suas juventudes, aí matam as crianças que são meninas, enfim. Eu achei a mensagem do filme péssimo. Mas é um bom filme de terror, vai dar susto e tal. Então se você quiser assistir para depois vir discutir aqui com a gente, porque ao mesmo tempo que eu acho que não tem que ficar dando ibope para esse tipo de filme, é um filme que tá ali escondido. Eu já vi, por exemplo, críticos que fazem canais no YouTube falarem bem desse filme, e eu até fui lá no comentário, comentei e tive uma boa recepção do meu comentário, falando alguns desses pontos. E aí é o terceiro ponto que eu quero chegar para encerrar aqui o vídeo, que é mais mulheres falando de cinema também, né? Porque o que acontece? Tem um vídeo da avó num canal de YouTube bastante consagrado, que tem bastante seguidores, e é um rapaz que ele fala muito bem, ele sempre tem uns insights que eu acho muito interessantes, é um canal que eu acompanho, mas que essas questões ele foi ver e passou completamente desapercebido por ele. E aí quando eu vi o filme e vi o vídeo dele, eu falei, será que eu sou maluca? E aí eu fui ver, por exemplo, no Letterboxd. É muito engraçado, porque tem várias mulheres que ficaram muito incomodadas com isso, enquanto quase nenhum homem sequer percebeu a mensagem. E no outro filme, o Gunpowder Milkshake, eu também vi crítica, uma em inglês e outra em português, que vão muito pro campo ali de que é homem falando. E as duas falavam justamente da atriz, da Karen Gillan. Beleza, ela não é a melhor atriz do mundo, nem nada, mas ficava muito do lugar dela ser muito robótica, dela ser muito... E quando total faz parte do personagem dela, inclusive em referências de outros filmes interpretados por os homens, que os homens são assim, sabe? Quantos filmes do Schwarzenegger viraram franquias e de que ele é assim? Quantos filmes do Stallone? Entendeu? E não que porque é ruim, tem que virar franquia, a mulher não pode fazer, mas não, ali no desenho da personagem da Sam, para mim foi muito claro que era inclusive um diálogo com esse tipo de personagem masculino, que é robótico, que é programado, que ela realmente ela é toda assim. Então, por que para um homem incomoda tanto uma personagem mulher talvez não esteja com uma calça latex que não daria nunca para lutar, mas luta, e um salto agulha que para poder dar um chute ou sabe, ou hipersexualizar ali nas batalhas, incomoda, né? E não que essas críticas tenham sido machistas, mas quando o homem está fazendo a crítica vai falar as suas preocupações em cima dos filmes, ele acaba usando o olhar que ele conhece. E aí quando chega algum filme que ou quer mudar um pouco isso, ele estranha, ou quando reproduz o que há de pior, como a avó,
passa batido. Então, eu acho que no final das contas eu tô fazendo esse vídeo mesmo sem falar muito bem dos dois filmes, mas mais para ser uma defesa de mulheres falando sobre cinema. É isso, acho que a minha provocação final é essa. Vejo vocês em breve. Comentem se quiserem comentar, curtam se curtirem o vídeo, e não deixem de se inscrever no canal, porque não tem só eu falando, tem muita gente legal aqui também, tá bom? Valeu, um beijo, até a próxima, tchau!